Tô pensando em umas coisas aqui por causa de umas notícias que eu tô vendo na internet, né? Não é nada surpreendente, mas de certa forma é preocupante, porque são coisas que vão norteando o povo, né? São coisas que vão norteando o povo, ou um povo, né? Por que eu tô falando isso? Porque ultimamente é um tal, presta atenção no que eu vou falar. Ultimamente é um tal de autismo, um tal de TDAH que tá virando moda, Eu fico pensando, sinceramente, fazer uma pergunta para vocês. Será? Olha a pergunta que eu vou fazer, tá? Será que o Jesus da Bíblia, ele ainda existe? Será que o Jesus da Bíblia ainda existe? É uma pergunta que eu faço. Porque a coisa do jeito que tá, eu tô acompanhando cada coisa que não é brincadeira, não. Eu vi essa semana um pastor que... E parece que isso é é quase que um orgulho, né? Eu não estou afirmando que é um orgulho, mas parece que eles se alegram em espalhar esse tipo de diagnóstico. Então eu vi essa semana um pastor, né? Que se intitula pastor, compartilhando um diagnóstico de autismo. Bom dia. Um diagnóstico de autismo. Aí sinceramente eu fico pensando, né? E eu converso direto esse tipo de coisa com os meus filhos, mostrando biblicamente que todas essas coisas aí que hoje, não, mas é porque fechou o diagnóstico, né? Fechou o diagnóstico médico. Não, porque fizeram, parece que dá um atestado de coisa boa, né? De
coisa verossímil, de coisa correta de se dizer, né? Não fechou agora, aos 45 anos, eu fechei o meu diagnóstico de autista. Eu fico pensando, o Jesus da Bíblia, será que ele curaria autismo? Será que o autismo, presta atenção na pergunta, será que o autismo, ele é uma coisa que Jesus não teria capacidade de curar? Será que, porque como dizem, né, tá ligado à mente humana, o psique humano, talvez um distúrbio neural ou qualquer outro argumento que eles digam que é argumento para isso aí, mesmo assim eu volto a perguntar, né? Porque então as histórias que eu leio da Bíblia são mentirosas, porque Jesus hoje não está curando autismo. Jesus hoje não está curando crianças, filhos de cristãos com TDAH com 6, 7 anos de idade. Eu pergunto, aonde está o erro? Aonde está o erro? Onde é que está o erro? Parece que o Jesus atual, ele foi ficando velhinho, foi se cansando. Sabe? Quando numa história em quadrinhos o herói vai perdendo parte dos seus poderes porque ele foi ficando mais velhinho, parece que o Jesus da atualidade, ele foi perdendo um pouco dos seus poderes. Porque o Jesus que eu leio, ele chegava na frente de um morto, e falava, levanta. E aquele morto levantava. Ele ordenava para um paralítico, ou paraplégico, ou tetraplégico, como você preferir chamar, e falava, levanta e anda. Tanto Jesus quanto os seus seguidores faziam isso. Era uma coisa normal. Aí eu fico perguntando, o Jesus do passado levantava um morto, né, em meio segundo. O Jesus de hoje não cura autismo. Não, porque autismo é uma coisa muito séria, né? O Jesus de hoje, ele não cura TDAH. Não, porque eu já fiz consulta com vários médicos, né? Aí parece que eles querem que esse seja o diagnóstico. E eu nem tô entrando no mérito também de que para cada tipo de comorbidade você talvez consiga um tipo de benefício. E não é essa a intenção aqui desse vídeo, mas é uma realidade. Dependendo do diagnóstico fechado, a pessoa tem o direito, né, de receber
um benefício X, Y ou Z dado pelo governo. Pois bem, mas voltemos ao Jesus do passado. Eu já falei isso aí dezenas de vezes aqui no canal, dezenas de vezes, onde, sendo surdo ou surda de nascença ou não, Jesus ou dizia efatá, abre-se, né? Ou ele dizia assim, olha só que interessante, olha, eu fico... E conhecer Deus e conhecer Jesus é um problema sério, sabe por quê? Porque você não se conforma com o que você está vendo. Então, você pega várias passagens em que Jesus, ele dizia assim, ó, olha só o que Jesus fazia quando estava de frente com a situação dessa. Jesus, ele não tinha medo de dar nome aos bois e nem medo de dar nome a demônio. Ele chegava a dizer, demônio mudo e surdo, sai dele ou sai dela. Agora tu imagina só que hoje, se uma pessoa disser isso, ouve o que eu estou dizendo para você. Se uma pessoa hoje ousar dizer isso, pode ser que ela seja processada pelos próprios irmãos das igrejas, pelos próprios irmãos que não vão aceitar que aquela pessoa muda e surda foi ofendida com uma ordem de volte a ouvir, ou que um cego ouviu, volte a enxergar, ou enxergue, se for de nascença, né? As pessoas vão achar isso uma afronta. Opa! Aí, amor! E elas não vão querer saber se Jesus fazia a mesma coisa. Elas não estão se importando em viver de verdade o que é o evangelho verdadeiro. As pessoas não estão se importando com isso. Elas querem viver os seus evangelhos particulares, os evangelhos que foram ensinados nas suas igrejas. Afinal de contas, a minha igreja, a minha denominação é uma benção. Ninguém é curado lá, mas é uma benção. Nenhum morto ressuscita, mas é uma benção. Cego não volta a enxergar, mas é uma benção. O surdo fica surdo e morre surdo, mas é uma benção, não importa. O demônio vai pro culto, assiste o culto, dá glória a Deus, levanta a mão, fala em línguas, volta para casa com a pessoa. Mas a minha igreja é uma benção. Tem congresso. A minha igreja tem congresso, pô. Na sua tem? Se na sua não tem congresso, tá errado. A sua igreja tem conferência? A minha tem. A minha igreja tem conferência. Cada conferência profética que é uma melhor e mais abençoada que a outra. Eu fico pensando se essas igrejas das conferências vão conseguir passar na conferência de Jesus. Não sei se passa não, hein?
Mas minha igreja é uma benção. A coisa tá tão difícil, tão complicada, biblicamente falando atualmente, que quando eu vejo alguém despontar, fazendo milagre, fazendo prodígio, eu já logo sinalizo e acende aquela luzinha vermelha e comparo com a palavra. E por isso também eu vejo que um povo inteiro é enganado, porque o povo não observa a palavra, né? E na palavra está descrito claramente que os ministros de Satanás, eles fariam prodígios. Bom, eu não sei o que você entende por prodígio, você que está vendo esse vídeo, mas prodígio é você parar aquele negócio ali, ó. Você parar o sol. Prodígio é você fazer chover ou fazer parar de chover. Isso é prodígio. E não estão atentando para a palavra que diz isso aí, que diz que os ministros de Satanás, eles seriam capazes de fazer prodígios. Ou seja, é um poder de engano muito grande, e atuando de uma forma tão verdadeira no seu engano que, se possível, enganaria até os escolhidos. E como tem, eu vou te falar, escolhido entrando em papinho furado de falso mestre da palavra de Deus. Como tem. Bom, será que Jesus cura TDAH? Será que Jesus cura autismo? Aí um artista também, né, virou moda. Aí eu olhei na internet há uns 30 minutos atrás, artista tal compartilha diagnóstico de TDAH. Aí, preste atenção, eu vou usar o português mais rebuscado agora, né? Aí a pessoa vive na sacanagem a vida inteira, tá? Vive na sacanagem a vida toda. Faz sexo com todo mundo igual cachorro na rua. Aí você não acha que é muito cômodo compartilhar um diagnóstico de TDAH? Não, ele foi diagnosticado com autismo. 40 anos. Tem autismo. Ai, não. Olha, tem que dar o tratamento necessário. Agora a gente entende que ele tinha autismo. Então tem que cuidar, né? Quer dizer, a vida inteira da pessoa viveu uma vida na promiscuidade e não tinha autismo. Aí agora, inclusive para ganhar mais hype na internet, para ganhar mais visualizações, vinha público compartilhar um diagnóstico de autismo, um diagnóstico de TDAH. E eu fico pensando o que deve passar na cabeça de Deus vendo uma coisa dessa, vendo pessoas que se dizem de Deus
compartilhando seus diagnósticos e com orgulho de ter a que chamam de doença. Eu comparo com o Jesus bíblico e vejo que isso está longe do Jesus verdadeiro, muito longe. O Jesus verdadeiro curava a tudo e a todos. O Jesus da atualidade cura algumas coisas, ele cura algumas doenças se você insistir muito, se fizer campanha, se fizer monte. Ele não cura tudo não. O Jesus da Bíblia, ele curava tudo e a todos. Está escrito que Jesus curava a todos os que vinham até ele, e Jesus curava a todos os que traziam até ele. Lembra daquele paralítico que tinha 4 amigos? Desceram ele pelo telhado e curaram ele. Será que para Jesus importava se ele tinha TDAH, autismo ou se ele era tetraplégico? Acho que não. Mas o Jesus da atualidade, ele ficou um pouco mais fraquinho. Ele talvez tenha envelhecido. O Jesus que o pessoal está servindo aí, ele talvez tenha enfraquecido com o tempo. O Jesus que eu conheço, não. O Jesus bíblico, não. O Jesus bíblico jamais toleraria um diagnóstico, seja ele qualquer que for. TDAH, autismo. Mas parece que as pessoas se sentem bem em compartilhar essas coisas, né? Elas se sentem bem em compartilhar que de alguma forma existe um mal que elas carregam. Jesus disse: vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim.